Santos, muito bem-vinda ao Congresso Talent Intelligence Brasil. A Rafaela é consultora há muitos anos na BLRH, ela trabalha com recrutamento, seleção e, na prática, sim, é uma das pessoas mais carismáticas que a gente vem entrevistando, vem conversando, e vamos falar hoje sobre Match Perfeito, sobre as estratégias por trás dessa engenharia para conseguir fazer com que as pessoas, as vagas, as empresas se sintonizem. Rafaela, seja muito bem-vinda, muito feliz aí com a tua vinda para cá. E, enfim, vamos falar um pouquinho sobre o que você enxerga como ser um match perfeito. Primeiro, eu gostaria de agradecer, você e ao Lucas por ter me convidado para conversar um pouquinho. Realmente é um bate-papo aqui, para a gente desmistificar isso, do recrutamento e seleção. Então, a gente vai conversando um pouquinho sobre como é que funciona, o recrutamento e seleção e como a gente pode dar esse match realmente perfeito, O recrutador, quando ele descreve uma vaga, ele entende uma vaga, ele vai procurar realmente a pessoa que tenha 80%, 90%, 100%. Eu acredito que não existe a pessoa que tem 100% da vaga. Isso, é um mito real. Mas o recrutador, ele vai querer entender todos os hard skills, todas as competências, todas as habilidades. Ele vai querer entender muito mais da habilidade, do candidato. Ele vai querer saber sobre a cultura, sobre a visão de mundo que ele tem em si, e ele vai ver se ele tem realmente esse match mesmo com a vaga, Olha só, e você falou uma coisa interessante, 100% é praticamente impossível, né? Não tem como. Isso não existe, nunca existiu. E aí, quando a gente fala em recrutamento, eu ouvi muito falar sobre recrutamento operacional, recrutamento mais estratégico. A gente que não está no dia do recrutamento, a gente pensa assim, um recrutamento mais estratégico vai questionar muito mais a pessoa para avaliar, mas também tem que se questionar o negócio, a empresa, a vaga, tem que evoluir para isso. Sim, com certeza. Imagina você fazendo uma vaga que é mais operacional mesmo, de atendente, por exemplo, e depois você indo para uma vaga que é muito mais estratégica. Vai trabalhar ali com o negócio mesmo da empresa. Então a gente precisa ser muito criterioso, a fazer, às vezes, um pouco mais de etapas dentro do processo seletivo, para que ele seja muito mais assertivo lá na frente. A gente não tenha como eu posso dizer, voltando, sempre voltando com aquele mesmo processo seletivo. Então a gente precisa ser muito criterioso para a gente não ter um retrabalho, de fazer aquela vaga. Então, muitas das vezes, o recrutamento que ele é muito mais estratégico, ele é muito mais alinhado à estratégia e ao negócio da empresa. Olha só, agora você falou uma coisa que me chamou a atenção, que inclusive é um pouco polêmico entre os recrutadores, Etapas do processo de seleção. Mais etapas, menos etapas, tem uma quantidade de etapas ideal? O que se vê em cada etapa? Olha, particularmente, eu acho que 10, 15 etapas eu acho demais. O candidato fica cansado, o recrutador fica cansado, até o gestor fica cansado. E a gente não vai ter, literalmente, um processo muito bem estruturado. Na realidade, a gente precisa de um processo estruturado que não tenha tantas etapas no processo seletivo. Por exemplo, a gente pode trazer uma vaga eu vou trazer para o meu lado, obviamente, uma vaga de BP que não precisa de tantas etapas, Tem ali, obviamente, a gente sabe que as etapas começam lá no alinhamento, com o gestor, depois vem para fazer a triagem, enfim, divulgar a vaga, depois a triagem. Aí, assim, a gente faz a triagem, depois tem um bate-papo ali com o RH só para entender se faz sentido ou não para a pessoa. E depois ali a gente pode ir aprofundando com um teste, com um case ali de sucesso da pessoa. E assim, levando junto com a conversa com o gestor da área. E depois só a admissão mesmo. Então a gente precisa ali ter essa visão, de gerar tanta expectativa no candidato. É cansativo ter 15 vagas, 10 etapas, 15 etapas, isso é muito cansativo. Eu vejo isso no LinkedIn, muitos candidatos reclamando sobre essas grandes etapas que tem de um processo seletivo, sabe? Então eu não acho bacana, não. E assim, tentando abstrair um pouco da tua fala, existem etapas que envolvem o candidato, que é cansativo para o candidato, que às vezes até talvez se percam candidatos, bons candidatos, por causa dessa morosidade, mas existem etapas que são bastidores, envolvendo conversa com a empresa, envolvendo triagem. Você falou triagem tem a ver com o currículo, talvez, é isso? Explica um pouco mais dos bastidores aí. Claro, como é que funciona o por trás, da gente divulgar a vaga, por exemplo, em alguma plataforma de ATS? Existe a requisição, que é internamente ali no RH de uma empresa,
que o gestor está precisando de alguém e ele vai lá, conversa com o RH e pede uma pessoa para aquela posição. Ele vai entender o que ele quer, o perfil da pessoa que ele quer, ele precisa realmente olhar internamente, né, para a equipe dele, para ele saber o que ele precisa. Em diante, ele vai sentar com o RH, vai alinhar a vaga, vai alinhar a expectativa dele. Obviamente, já tem um plano de cargos e salário já estruturado dentro da empresa, né? A gente já imagina. Então, a gente já sabe qual é o nível dele, pleno, sênior, júnior, enfim. Ele vai poder entender um pouquinho ali. Dali em diante, que ela já alinhou o perfil com o gestor, ela vai descrever a vaga e vai divulgar a vaga, né? Depois da divulgação, ela vai para a triagem, que é realmente olhar cada currículo, ver se faz sentido com as competências. Então, por isso que é assim, primordial você ter um currículo muito bem estruturado, contando a sua história, mas contando a sua história realmente, né, de trazendo resultados, porque isso é muito importante para nós recrutadores que estamos lendo o seu currículo. Dali em diante, ela vai chamar para entrevista com o RH quem se destacou ali no currículo e quem se destacou nas competências, obviamente, linkando com a descrição da vaga. Dali em diante, com a conversa com o RH, ela vai, obviamente, passar para o gestor da área. Dali em diante, pode ter uma conversa com o RH e com o gestor da área, só para tirar aquela dúvida que realmente às vezes fica, uma pergunta que não fez, que esqueceu, alguma coisa do tipo. Pode dar algum tipo de prova para ele anteriormente, ou nesse desenrolar desse processo. Mas o ideal é que seja ali em 6 etapas, mais ou menos, que conta o alinhamento, a triagem, a entrevista com o RH, a entrevista com o gestor e o final ali, e uma prova, talvez, dependendo da vaga. Acho que seria ali o ideal, assim. Olha só, que rica essa tua explicação, né? Mas eu captei uma palavra-chave aqui, né? Eu tento sempre evitar abordar muitos assuntos polêmicos em uma entrevista só, tá? Mas eu vou judiar da Rafaela hoje, tá? A gente tem falado bastante sobre o nosso patrocinador, o Talent Ads, que é uma plataforma que diversas funcionalidades acaba ajudando as pessoas a entender de salário, né? Quanto que vale um currículo, quanto que vale uma vaga, quer dizer, ter essa percepção, facilitar a vida desse alinhamento, dessa clareza ou defasagem salarial. Foi um ponto que você falou, que você abordou, e que é um alinhamento que se faz previamente com a empresa, já tem essa expectativa, talvez a senioridade da pessoa está envolvida nisso. Como que é essa decisão estratégica do salário? Existem margem? Às vezes o currículo do cara que é mais pleno ou mais júnior é mais interessante do que um sênior que não tem, e aí o sênior vai custar mais caro. Fala um pouco desses bastidores, desse alinhamento salarial, de todo esse processo, né, desde do entender com a empresa até o fechamento, né, entender a expectativa da pessoa também, né? Como que vocês fazem esses bastidores aí? E a realidade, né, de fechamento? Sim. Você pegou num ponto, né, que o plano de cargos e salários, ele deveria ser estruturado nas empresas. Então, a gente não faz esse alinhamento de salário, né? A gente já tem isso como uma política interna. O mundo ideal é realmente ter um plano de cargos e salários estruturado dentro da empresa, com benefícios, enfim, tudo que abrange o plano de cargos e salários, né? Salários mesmo. Então, assim, precisa realmente entender como é que está o plano de cargos e salários da empresa, né? Porque a gente não tira da nossa cabeça, por exemplo, a parte do subsistema de recrutamento e seleção não tira da cabeça o salário, a média salarial. Isso tem uma política interna dentro da empresa que se chama plano de cargos e salários. Nossa, bacana. E bom, claro, uma coisa é ter um número ali, um orçamento, né, para um salário, e outra coisa é os candidatos terem um alinhamento com esse salário. Então, um match perfeito, ele tem esse alinhamento. É fácil chegar nesse alinhamento ou sempre existe a diferença? Normalmente é para cima, é para baixo? O que você percebe nas tuas vivências aí de contratações? Olha, dependendo da empresa, tem algumas defasagens. Em relação ao salário, a gente perde muito o candidato muitas das vezes, porque ele está trabalhando, mas ainda está aí, assim, como a gente faz hunting dentro do LinkedIn, a gente aborda o candidato, que nada mais é do que uma abordagem ao candidato. A gente, pelo menos eu faço isso, eu pergunto o salário atual dele, obviamente, se ele estiver disposto a me falar, né? Eu abro o salário para ele e falo, olha, esse salário aqui não faz sentido para você,
e tudo mais. Enfim, explico tudo para ele. Então eu deixo aberto para o candidato saber se ele vai querer ou não falar comigo. Mas imagina, eu vou contratar um candidato ou abordar um candidato que está numa empresa X, ganhando X, e sendo que o salário que eu tenho para oferecer para ele Z. Não faz sentido, porque ele vai sair de uma empresa em que ele está ganhando bem, vamos dizer assim, ou vai para outra empresa e ele vai ficar frustrado no meio do caminho e vai embora daqui a pouco, ele vai procurar no mercado algo que seja adequado com a faixa salarial que ele deseja, entende? Então, por isso que a gente precisa, minimamente, né, os recrutadores, assim, no meu entendimento, precisa alinhar essa expectativa com o candidato antes mesmo de levar ele para a entrevista. Porque nessa entrevista, ele precisa já estar sabendo tudo. Os benefícios, o salário, a responsabilidade, o que ele vai ter no dia. Para lá na entrevista, a gente só alinhar realmente e eu entender dele se ele tem aquelas competências ali de fato, né? Então, acho que vai, pelo menos assim, nessa linha, assim, pelo menos nessa linha. Eu gostei muito de uma coisa que você comentou, que talvez seja um assunto que venha interessar, né, ao nosso público. O hunting, parece um sniper, assim, né? Parece um negócio meio... Tá procurando, é uma procura ativa de pessoas, né, interessadas, né? Vamos aprofundar um pouco mais esse processo de hunting, né? Você está procurando pessoas, normalmente essas pessoas têm os seus currículos, você se baseia no que está escrito ali, que às vezes pode estar bastante preciso, às vezes pode estar desatualizado, mas você procura mais pessoas que já estão trabalhando, ou que estão à procura de trabalho. Se tem lá Open to Work marcadinho, chama atenção. Fala um pouco mais, vamos aprofundar esse negócio de hunting aí. Como é que funciona isso? O hunting, ele nada mais é do que uma palavra-chave que a gente joga dentro do LinkedIn e a gente busca as pessoas, né? O que eu preciso é de um coordenador de PMP, por exemplo. Eu vou lá e coloco PMP, coordenador ou outras palavras-chave e ele vai trazendo para mim. Eu vou entrando, vou olhando, o que mais me interessar ali, se fizer sentido com o restante, né, das competências que existem dentro da vaga, eu vou chamar ele. Então, tem pessoas, por exemplo, que eu fiz essa vaga, que não tinha certificação, mas tinha dentro do LinkedIn escrito PMP que ele tinha certificação, só que ele não tinha. Então, assim, né, ali minimamente ele tá mentindo, né, em relação a essa certificação que é necessária para ocupar essa vaga. Então, é complexo e não, sabe? É mais ou menos ali. Então, tem outras vagas, por exemplo, que a gente busca normalmente e que a gente tem o match perfeito. Por isso que, não sei se todo mundo sabe, no LinkedIn, quando a gente vai falar que está em uma empresa e tudo mais, pede, o LinkedIn te ajudou a ter esse novo emprego, aí você responde sim ou não, ele aparece lá. Então, é muito legal isso, né, das pessoas. Por isso que é muito importante fazer o networking dentro do LinkedIn. Não só pedir vaga, eu recebo muitas mensagens, olha, vê se tem alguma vaga aí no meu perfil. Eu não consigo, imagina, eu tenho mais de 330 mil seguidores, imagina se todos falarem comigo e todos me mandarem mensagem falando, olha, vê se tem alguma coisa no meu perfil. Não consigo, é humanamente impossível, né? Então, por isso que é ótimo a gente usar o LinkedIn, usar a plataforma para o networking, né? De mostrar suas habilidades, falar o que você faz, né, no seu dia a dia, o que você melhorou, quais foram os projetos, o que você estudou, o que você aprendeu com esse curso, o que você aprendeu, assim, no dia, tem coisas do nosso dia a dia que são perfeitas para a gente poder mostrar nossas habilidades, né, uma competência que a gente aprendeu nova. Então, é bem importante isso. E, Rafaela, voltando, né, a falar do hunting, quando você pesquisa essas palavras-chave, o LinkedIn ele já faz essa busca, te traz, né, as pessoas que têm mais afinidade, mas aquele escrito que tem embaixo do nome da pessoa é um dos mais importantes. Ali, será que o LinkedIn busca? O que ele busca no currículo inteiro da pessoa? No currículo inteiro da pessoa. Então, por isso que é muito importante ele sempre estar atualizado. Muitas pessoas deixam de lado, né? Não atualizam, só bota aquela partezinha ali embaixo do nome, mas só que precisa estar escrito, né, certo, completo, vamos dizer assim, o currículo inteiro, o LinkedIn inteiro. Então, ele dá, em cada atualização que você fizer, ele vai ver quais são as competências. No sobre você são 5, na descrição do cargo, né, são 100, né, ao todo ali. Então, até na questão da faculdade ali, também dá as competências. Quando você faz um curso, ele também fala para você colocar as competências que você aprendeu ali. Então, imagina, essas competências são as palavras-chave.
Você imagina quantas palavras-chave dentro do LinkedIn você consegue colocar? E muitas pessoas não exploram isso. Eu me recordo de processos seletivos em uma das minhas empresas, né? Empresa de consultoria. Vou contar uma historinha rápida, porque talvez faça sentido para esse momento aqui, né? E naquele processo seletivo em específico, não era tão evidente os ATS, as plataformas, a gente trabalhava com currículos físicos, né? Por mais que chegavam por e-mail, a gente imprimia e, assim, na empresa de consultoria eu sempre tive uma demanda muito grande, muita gente procurando. Então, abri uma vaga lá de Lean Manufacturing, chegavam 60 currículos por hora. Meio que você vive hoje, né? Uma demanda muito grande, então dava uma pilha gigante de currículos. Eu pegava 2 estagiários, né? A pessoa que cuida do processo seletivo pedia para os estagiários lerem os currículos e grifar, né? Com esses marca-textos, sim, coloridinho. Grifa, ó, se tem Lean Manufacturing escrito no currículo, você seleciona e põe nessa pilha aqui. Se não tem, eu até brincava, se não tem Lean, você arquiva de acordo com o artigo 6, né? O sexto do lixo. Tá fora E daqui a pouco eu chegava lá, via muitos currículos no lixo, pegava daqueles currículos e percebia que o cara era engenheiro de produção e estava no lixo. E o engenheiro de produção trabalha com Lean Manufacturing, é o café da manhã do engenheiro de produção. Aí eu até questionava o processo ali interno, poxa, engenheiro de produção, uma vaga de Lean e tá no lixo, por que vocês fizeram isso? Ah, porque ele não tinha Lean escrito, a regra era se tem Lean, tá na pilha, se não tá, vai pro lixo. E isso deve estar acontecendo muito hoje, né? Você está procurando lá, você comentou de PMP, né? Para pessoas que têm aí habilidades de gestão de projetos, mas a pessoa pode ter sido um gerente de projetos. Vou citar o meu currículo próprio, né? Vamos supor um caso bem próximo aqui, né? Eu faz 20 anos que eu gerencio projetos, já gerenciei mais de 1000 projetos na empresa de consultoria. E eu não tenho certeza se eu tenho PMP ou gestão de projetos escrito no meu currículo. Então, eu praticamente sou um carta fora do baralho porque é o processo seletivo, né? Isso tem acontecido muito com as pessoas. Onde que elas estão errando, onde que está falhando e talvez o principal prejudicado tem sido o RH, será? Porque a pessoa que tem uma habilidade não está entrando como um potencial currículo. Sim, a gente tem muito problema com isso. Eu também sou consultora de carreira, então eu reestruturo currículos e LinkedIn, então eu vejo isso muito no meu dia, quando eu fecho, né, essa mentoria. As pessoas não conseguem colocar de uma maneira muito eficaz o que faz no dia a dia. Muitas das vezes ela faz muita coisa e ela descreve em 2 ou 3 linhas o que ela faz, então assim, não faz sentido, né? Então eu preciso entender, até a maneira que eu peço para a pessoa me contar o que ela faz no dia a dia, como é que é o dia, quais foram os projetos que ela fez. Nesse meio tempo, a pessoa não consegue descrever. Então, isso já vai para partir para outra coisa que eu imagino que seja que as pessoas estão muito imediatistas, né? Terem tudo não lendo, não interpretando. Então, isso acaba prejudicando eles de alguma forma, né? Os candidatos. Porque o RH, muitas das vezes, ele tem um olhar crítico ali, mas ele entende que aquela pessoa possa ter, ele vai aprofundando na entrevista. Então, muitas das vezes é o currículo mesmo que faz a pessoa não avançar no processo seletivo. Porque a gente sabe que existem muitas plataformas de TS que vai ranqueando, né, quem se inscreve, ali ranqueia, e o RH não vai ver todos os currículos, ele vai ver ali os primeiros, os 10, 15, né? Vai chamar ali minimamente alguns para entrevista, uns 4, 5, porque realmente precisa levar 3 pessoas para a parte final, né, para esse final, para conversar. Então o restante, que não soube escrever. Então isso é muito importante que as pessoas saibam detalhar as suas habilidades, as suas competências, o que faz no dia a dia, quais são os seus projetos, os resultados que ele teve. Minimamente, um resultado pequeno que teve de eu reduzi um custo na minha área. Aí não precisa escrever isso não, porque precisa sim escrever o que você reduziu o custo, foi em quanta porcentagem, o que você fez, dê números. Então isso é bem importante a pessoa se fazer o pitch realmente dela, né? Que é o fale sobre mim, né? Então fazer realmente, traga o que você deu de resultado. Isso é muito importante, o que você fez no dia, se mostre. É isso, se mostrar, obviamente ali, né, mínimo possível, mas se mostrar realmente que você tem habilidades possíveis para ocupar aquela cadeira, ocupar aquele lugar e fazer diferença dentro de uma organização.
Olha só, não esquece de pôr o meu currículo lá na pilha certa, tá? Pode deixar. Agora você falou outra coisa bem interessante, né? A gente tá falando de currículo, isso tem correlação com comunicação escrita, né? Então as pessoas têm essa dificuldade de se mostrar, escrever sobre elas. A gente pode imaginar que isso realmente é uma dificuldade meio generalizada, muitas pessoas têm essa dificuldade, mas uma pessoa que passa por uma entrevista, ela tem que ter a habilidade de comunicação oral, né? Ela tem que se falar, tem que comentar. Bom, o Ernesto já fez 1000 projetos, mas o que deu de resultado esses projetos? Bom, foi ruim? Como que eu me porto numa entrevista? Eu conheço a mim mesmo para eu ir para uma entrevista preparado? Eu queria explorar um pouco mais essa realidade do pós-currículo e ir chegando numa entrevista. O que o candidato comete de erro nessa fase? Olha, muitos candidatos, eles são prolixos, né? Eu pergunto para ele o que ele fez na empresa X. Vou tentar pensar aqui em um exemplo. Vou colocar eu assim como exemplo, tá? Eu sou da área de recrutamento e seleção, já fiz um alto volume de 80 vagas na semana. Chega a recrutadora e me pergunta qual o volume de vaga que eu tenho. 80. Acabou, essa é a resposta. Beleza, eu preciso que você desenvolva essa resposta, né? Olha, na empresa X, eu fazia vaga XYZ, eu tinha um alto volume de vagas, 80, e eu preciso dizer que eu já me organizava antes mesmo dela perguntar. Eu me organizava por tanto, eu fazia tanto. Então, é uma resposta longa, mas ao mesmo tempo curta. Você não precisa ser sim, não, acabou. Né? Você precisa desenvolver ali o mínimo, ela precisa entender que o seu raciocínio tá indo junto com você. Então não adianta, acho que muitas pessoas pecam nisso, né? Eu já tive candidatos que realmente eu tive que... Não, olha, vamos voltar nessa pergunta aqui, eu fiquei em dúvida. Porque no currículo tá falando isso. Você pode me dizer mais? Você pode aprofundar mais? Então eu não acho que, assim, obviamente que é o trabalho do recrutador, né? Aprofundar mais, desejar mais, entender mais. Só que o candidato também precisa se preparar para a entrevista. Como o recrutador se prepara para a entrevista? Eu, por exemplo, eu me preparo para uma entrevista antes mesmo, né, de eu chamar o candidato. Eu pego o currículo dele, eu escrevo as perguntas que são necessárias, eu escrevo o que eu quero saber, e no desenrolar da conversa, obviamente, vai surgir outras perguntas que eu vou ficar na dúvida do que ele falou, mas ali eu tenho o que eu preciso saber para ver se ele faz sentido ou não para a vaga. Então, eu acredito que muitas pessoas deixam isso passar, sabe? E acabam se prejudicando lá na frente. Não vão para as outras etapas, não avançam. Eu fico admirado com essas... são dicas que têm muita correlação com o candidato, né? São dicas para candidatos, mas que resolvem um problemão para o RH. E aproveitar o momento, comentar da Talent Ads, a plataforma ela acaba ajudando as pessoas a prepararem o seu próprio currículo, porque eu vejo muitos buscando o apoio, né, de mentoria para alguém escrever o currículo para ela, melhora meu currículo aí. Só que o processo de melhoria contínua do currículo faz com que a pessoa se prepare para uma entrevista. Quando ela melhora aquela linha, quando ela vê aquela linha do currículo dela, eu vou falar sobre os meus 1000 projetos. Tá, mas 1000 projetos é igual um monte de coisa, mas o que quer dizer? Qual foi o projeto mais relevante? Qual foi aquele projeto com uma meta de tempo ambiciosa, que foi difícil de cumprir, que a gente fez toda a gestão de projeto e que chegou eu realmente acredito que é isso que o recrutador está esperando escutar de resposta. E quando eu estou planejando, projetando o meu currículo, eu vou criar as respostas, né, na minha mente, vou confiar no meu currículo e vou ser assertivo numa entrevista, né? Então a plataforma acaba ajudando os candidatos a seguirem lá essa lógica, né, de preparar, de entender, aprofundar, ver o que está esquecendo, o que está tornando ele invisível, mas ao mesmo tempo transformando um super currículo e transformando em uma super pessoa para se apresentar com uma habilidade, não precisa fazer um curso de oratória, mas com uma habilidade de se explicar, de se mostrar e responder aquilo que realmente o recrutador ele está tentando enxergar, né? Que muitas vezes tem que enxergar nas entrelinhas, né? E as entrelinhas não resolvem. Agora, a gente vem chegando para a reta final da nossa entrevista maravilhosa, Rafaela Santos. O RH, né? Será que o RH que está propondo uma vaga
também não comete esses erros? Não esquece coisas de descrever nas vagas? Quais são os principais fatores que tem que estar mostrando a cultura da empresa para atrair principais talentos, para conseguir fazer esse encantamento contrário, né? A gente está procurando candidatos, mas os candidatos também estão procurando a vaga certa. A descrição do currículo, né, a preparação para um recrutador é um processo interno que tem que ser aprofundado. Me fala mais sobre isso aí para a gente ir para a reta final aqui da nossa entrevista. Sim, eu acredito que muitos RHs erram, assim, mas eu acho que alguns pecam em dar o feedback para o candidato, feedback estruturado, por exemplo, para quem passou, tá na terceira etapa e vai para a reta final e tá ali entre três, vamos dizer assim. Então, falta um feedback estruturado pro candidato, né? Quando chegou na parte final, ele só vai receber agradecemos, escolhemos outro candidato que se adeque mais ao perfil. Eu não acho correto. Obviamente que a gente sabe que existe um tempo, mas se você for organizado, você vai conseguir fazer. E em questão da vaga ser anunciada de forma correta, eu vejo muito isso. Até em nomenclaturas diferentes. Hoje, antes da nossa entrevista aqui, eu vi o LinkedIn, eu vi uma vaga que era para um profissional de recursos humanos, só que toda a descrição era em departamento pessoal. Uma vaga toda com a nomenclatura de RH, toda, e não faz sentido. Então, eu acho que precisa realmente daquilo, né? Você ler, interpretar, entender. Até porque o Employer Brand, foi o que você falou aí, né? Sobre o encantamento da empresa, vem de muito antes, né? Vem ali do como ela se mostra no dia a dia, como ela se mostra na comunidade, né? Na sociedade ali, o que ela faz, quais são os valores, os princípios, tudo isso. Então, obviamente, tem alguma empresa ali no seu pensamento que você quer entrar, porque tem bons benefícios. Todos os funcionários falam muito bem, então isso já é um ponto. Imagina, ninguém vai falar bem de uma coisa ruim, né? Nada disso. Então, isso vai muito mais internamente, né? De ter uma empresa boa, né? Só de benefícios, mas que escute o funcionário, que entenda, que tenha flexibilidade ali, que faça a pessoa galgar dentro da empresa, né? Tenha um plano de cargos estruturados, plano de cargos e salários estruturados para que a pessoa tenha minimamente, chegue a alto patamar de analista para coordenador, para supervisor, para diretor, enfim. Então, acho que isso que faz muito mais as pessoas quererem entrar dentro de uma organização, né? Enxergar ela. A gente tem muito LinkedIn, eu falo dessa plataforma porque o LinkedIn é um currículo ali aberto, né, para todo mundo. Obviamente que a maioria das pessoas devem ter. Então, o LinkedIn se mostra muito ali, né, na página das empresas, né? O que ela faz hoje em dia? Como é que ela age com os funcionários, né? Obviamente que existe empresas que fazem muito pelo LinkedIn, mas dentro tem um relacionamento tóxico, tem um gestor muito tóxico, que, enfim, tem muitas coisas por trás. Mas a gente precisa muito entender de alguém que trabalha ali, né? Então, se vai muito além só de um erro na descrição de uma vaga. Consultora Rafaela Santos, sensacional a nossa entrevista aqui. Então, se ficasse a principal dica aí para um match perfeito, é o quê? Tanto o candidato se preparar, quanto o recrutador, a vaga, a empresa se preparar e as coisas criarem uma sinergia. Muitíssimo obrigado pela sua participação no nosso congresso. A gente fica bastante contente, né, de perceber que as sugestões, as dicas, elas vão estar agregando demais aqui para as pessoas que estão participando. E a tua última frase, então, para a gente se despedir. Eu que agradeço muito, de verdade. Eu fiquei muito feliz por esse convite. Eu nunca tinha participado, assim, de falar, né, de me mostrar, de mostrar meu conhecimento. Então, eu fico muito feliz. Espero muito que todo mundo tenha gostado, todo mundo consiga, né, entender um pouquinho como é que funciona por trás de recrutamento e seleção. E não acho que o RH é o ruim da história. E eu quero muito que todo mundo se recoloque no mercado, que todo mundo entenda, que todo mundo encontre realmente uma empresa que goste de trabalhar. Isso faz muito sentido. Hoje em dia, a gente preza muito pela nossa saúde mental, pela nossa felicidade dentro do trabalho, e isso é muito importante. Muito obrigado, Rafaela. E finalizamos mais uma incrível entrevista. Agradecer ao nosso participante aí, Congresso Talent Intelligence Brasil, agradecer nossos patrocinadores, Talent Ads, o Desk como apoiadora, Centro de Inovação Planalto Norte, apoiador, e a incubadora Ciores. Muitíssimo obrigado. Lembrando que todo esse material está sempre concentrado ali no talentsummit.com.br. Você encontra tudo ali.
Valeu, até a próxima!